Então, vamos agora para a questão número 2 do nosso material, questão do FT Transferência 2019-2. Vamos lá? Que fala o seguinte: as propriedades de uma solução dependem apenas da quantidade de um soluto não volátil, isso a gente já falou anteriormente, dissolvido na solução e não da natureza desse soluto. São chamadas propriedades coligativas. As principais propriedades coligativas do solvente alteradas pelo soluto não volátil são a pressão de vapor e a temperatura de ebulição e o ponto de fusão e a pressão osmótica. Então, tonoscopia, você já vai aprender. Tonoscopia estuda a variação de pressão de vapor quando em um solvente é colocado um soluto não volátil. Ebulioscopia estuda a variação da temperatura de ebulição quando a um solvente é adicionado um soluto não volátil. Ponto de fusão ou ponto de congelamento, crioscopia, estuda a variação do ponto de fusão. Pressão osmótica, né? Você sabe, o cara vai sair, o líquido vai passar por uma membrana semipermeável. Então a gente vai estudar a pressão osmótica, né? E continuando aqui, né? Solutos iônicos têm o efeito diferenciado sobre essas partículas. Com base nas informações do texto, analise as afirmações. Beleza. Então vamos analisar aqui as afirmações. Primeiro, a pressão de vapor de uma solução aquosa de sacarose é menor do que a pressão de vapor da água pura. Então vamos lá. Vamos fazer aqui um gráfico, certo? Em que nesse gráfico eu tenha pressão de vapor em função da temperatura. Talvez eu tivesse que fazer um gráfico maior, mas você vai entender. Vamos supor que o gráficozinho azul, que eu estou fazendo aqui agora, seja do solvente puro. Solvente puro, como a água. E o verdinho que eu vou fazer aqui agora seja da solução. O que é a solução? É o soluto mais o solvente, ou seja, uma solução em que você tenha água e sal. Ok? Eu vou abaixar um pouquinho aqui porque parece que a logo ficou na frente ali. Preste atenção agora. É sempre assim, não muda, tá? O gráficozinho da sua esquerda, nesse caso, observe que eu estou fazendo em relação ao ponto de ebulição, tá? É sempre o solvente puro. E o da direita é o da solução, que pode ter mais de um. Pode ser mais de um soluto. Eu posso misturar, eu posso fazer um gráfico com 3 traços, né? Ou 4, porque eu tenho um é o solvente puro e o outro há vários solutos nessa solução. Então, olha só. Vamos pegar aqui, para essa pressão aqui, vamos supor que eu tenho uma pressão aqui, pressão 1. Para essa pressão, o que acontece com a temperatura? Aí você vai até tocar no gráfico, depois que toca no gráfico você vem para baixo. Então eu tenho a temperatura aqui do solvente puro e eu tenho aqui a temperatura da solução. Quem é maior? A temperatura de ebulição da solução, Sandrão. Então, isso eu já sabia, né? Que se eu colocar um sal em água, a sua temperatura para uma mesma pressão, esse raciocínio tem que ser para uma mesma pressão, certo, galera? Para uma mesma pressão, a temperatura de ebulição da solução é maior que a do solvente puro. Agora, vamos pegar agora, vou fazer aqui, e para uma mesma temperatura, vamos supor uma temperatura X qualquer, eu vou subindo
tocou aqui na solução e tocou aqui no solvente puro. Então vamos lá, eu tenho aqui a pressão do solvente e a pressão da solução. Quem é maior? Ah, Sandrão, analisando, partindo do zero, eu estou vendo que a pressão de vapor do solvente é maior que o da solução. Então, para uma mesma temperatura, presta atenção, para uma mesma temperatura, a pressão do solvente é maior que o da pressão de vapor do solvente é maior que a pressão da solução. Com isso, a gente já consegue responder aqui, ó, que ele falou o quê? Vou apagar para a gente de novo ver aqui, ó. O que é que ele falou? Ele falou que a pressão de vapor de uma solução aquosa de sacarose, ou seja, a minha solução é sacarose. Então, se você quiser botar aqui o açúcar, né? Que é a sacarose, açúcar, certo? É menor que a pressão de vapor da água pura. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. A pressão de vapor do solvente puro é maior que o da solução, ou seja, da solução água e açúcar. Ou a pressão da sacarose, na solução aquosa de sacarose, é menor. Tá certo, ele botou a palavra é menor. Beleza. Segundo, a temperatura de congelamento de uma solução aquosa de sacarose é maior que o da temperatura de congelamento da água pura. Essa eu vou deixar para responder por último, porque eu vou ter que desenhar outro gráfico, porque esse gráfico aqui está relacionado à temperatura de ebulição, tá? Mas eu vou responder daqui a pouco. Vamos aqui para o terceiro. A temperatura de ebulição de uma solução aquosa de sacarose é menor que a temperatura de ebulição da água pura. Então, o que é que a gente viu aqui, ó? A gente viu que a temperatura, esse zerinho aí eu coloco para sempre se referir ao solvente puro, tá? Então, a temperatura de ebulição do solvente puro, para uma mesma pressão, ele é menor que o da solução. Então, verdadeiro ou falso? Seria falso. Porque ele está falando que o da sacarose, desculpa, não é o segundo, né? Foi mal, meus queridos. Deixa eu colocar aqui, ó. A sacarose, o ponto de ebulição dela é menor que o da água pura? Não, é maior. Então isso aqui é falso. Terceiro, a temperatura de ebulição de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Então aqui é só mudar, olha só, em vez de ser água e açúcar, agora é água e cloreto de sódio, NaCl. Mas o raciocínio é o mesmo, tá vendo que não muda? Aí ele fala o seguinte: é maior que a temperatura de ebulição de uma solução aquosa de sacarose, ambas na mesma concentração. Essa pergunta é muito boa para você entender o seguinte. Deixa eu passar para cá. Não vai quando eu aperto ali. Vamos lá. Foca nos potinhos. Vamos supor que você tenha uma solução aqui e essa solução tenha água e sal. Nesse caso, o sal em questão é o NaCl. Quando eu botar o NaCl em água, ele vai formar um íon Na+, Cl-, certo? Então, eu vou ter aqui dentro esses íons dissolvidos. A mesma coisa que ele falou aí é com a sacarose, né? A mesma coisa
eu vou ter com a sacarose. Então eu tenho aqui uma solução em água, tá? H2O e ou H2O feio, menino. Eu tenho aqui H2O e eu botei a sacarose, C12H22O11. Quando eu botar a sacarose em água aquosa, eu continuo tendo moléculas de sacarose. Por que essa questão é boa? Porque eu falei. Por que, Sandra, você falou que é boa? Porque é o seguinte: o NaCl é um composto iônico, então ele forma íons. A sacarose é um composto molecular. Observe que só tem a metal, então só tem ligação covalente. Então a sacarose não vai formar íons e água. Isso interfere na propriedade coligativa, Sandrão? Sim, interfere por quê? Porque eu vou ter qual vai ser a concentração do produto formado. Então, para a mesma concentração, a proporção aqui é 1 para 1 para 1, certo? Então aqui a proporção é 1 para 1. Quando eu tiver aqui 1 mol por litro, vamos supor que eu coloque aqui 1 mol por litro de, de sal de cozinha em água. Eu vou produzir 1 mol por litro do íon NaCl, de Na+, e 1 mol de Cl-. Quem, somando, qual vai ser o número de mol de partículas dissolvidas na água aí? Ah, Sandro, vai ser um total de 2 mols por litro. Pois é, isso interfere. Por quê? Porque quando eu botar 1 mol por litro de açúcar, eu vou continuar com 1 mol por litro de açúcar dissolvido em água. Então, quem tem mais partículas, o que é o conceito de propriedades coligativas? Não é a quantidade de partículas de solutos não voláteis? Pois é. O Na+ vai produzir mais partículas dissolvidas em água do que o sal NaCl vai produzir mais partículas do que o açúcar. Então, lógico, isso aqui, ó, vai dar o quê? Vai dar que, vamos para cá, ó, verdadeiro ou falso? Ele falou o que aqui? Ele falou que, vou apagar de novo aqui, tá? Ele falou o seguinte, que a temperatura de ebulição do cloreto de sódio é maior do que a temperatura de ebulição de uma solução aquosa de sacarose, ambas com a mesma concentração. Verdadeiro, porque eu produzo mais partículas. Esse eu não entendi. Vou lhe dar uma ideia bacana para você entender agora. Vamos supor que eu tenho NaCl em água, certo? Eu tenho esse cara em água. E eu tenho o Na2F. Vamos botar aqui, peraí. Deixa eu melhorar aqui. Vamos supor que eu tenha NaCl em água, cloreto de sódio. Ele vai me produzir Na+, vai dissolver, vai ter dissolvido em água Na-. Se eu pegar o CaCl2 em água aquoso, eu vou ter o Ca mais Cl menos. Mas tem um problema aqui, né? Problema não, né? Temos uma observação. Quantos cloros eu tenho aqui? 2. Então eu tenho que botar um 2 aqui e o 2 aqui, que vai ser a carga do cátion, né? Então a proporção aqui é 1 para 1 para 1. Aqui a proporção é 1 para 2 para... Desculpa. 1 para 1 para 2. Opa! Se eu tiver, olha só, 1 mol
de NaCl, eu vou produzir 2 mols de íons, somando, né? Se eu tiver 1 mol de CaCl2, que é o cloreto de cálcio, eu vou ter 3 mols de íons. Então, para uma mesma pressão, a temperatura de ebulição desse carinha aqui, do CaCl2, vai ser maior que o do NaCl. Bacana? Então, por que o cloreto tem um ponto de ebulição maior que o da sacarose em água? Porque ele forma mais. O seu produto tem uma concentração maior de partículas. E quando eu falo partículas, eu estou me referindo a moléculas, a íons, certo? É isso que eu estou me referindo. E na outra aqui, ó, a pressão osmótica é a pressão que deve ser aplicada para impedir a passagem do solvente através de uma membrana semipermeável. Verdadeiro. O que é a pressão osmótica? Vamos supor que você tem aqui um recipiente. Aqui no meio você tenha uma membrana, beleza? De um lado você tem um solvente puro. Então vamos supor que do lado de cá você tem água, mas do lado de cá você tem água e sal. O que é que vai acontecer? A água, naturalmente, ela vai sair, o líquido, né, vai sair do lugar menos concentrado, que eu tenho água pura, né, para o mais concentrado, que o sal aqui concentrou a água, né? Beleza? Então, o que é que você vai fazer aqui para impedir que naturalmente você saia de um lugar hipotônico para hipertônico, né? Você vê isso também na biologia. Eu vou fazer aqui uma pressão para baixo aqui, ó, para que o volume dessa água não aumente. Lógico, a partir do momento em que eu tenho um líquido se deslocando da solução 1, que é menos concentrada, para a solução 2, que é mais concentrada, logicamente o volume aqui iria aumentar, né? Então, esse carinha aqui, fazendo a pressão, impede que esse volume aumente. A gente chama isso de pressão osmótica. Então, a pressão osmótica é aquela que deve ser aplicada para impedir a passagem de solvente através de uma membrana semipermeável. Então, essa é verdadeira. Sandrão, vamos fazer a segunda? Bora. Na segunda, eu vou inverter o gráfico. Isso aqui é um gráfico de aumento de temperatura, mas o raciocínio é o mesmo, tá? Eu vou apagar aqui e vou fazer o seguinte para você, meu fera. Olha só. Na segunda questão, na segunda afirmação, ele fala que a temperatura de congelamento de uma solução aquosa de sacarose é maior que a de um solvente puro. Será? Agora a gente faz o nosso gráfico do mesmo jeitinho. Bacana. Coloca a relação pressão em função da temperatura. Só que nós vamos inverter. Certo? Agora vai ser assim, ó. Primeiro vem o solvente puro. Então, primeiro eu tenho o solvente puro, que é a água. E no outro eu tenho a solução, que é água e a sal, açúcar, o que você quiser colocar ali dentro, tá? Desde que seja um soluto não volátil. Para uma mesma pressão, então vou botar aqui, para essa pressão, pressão 1, quando você passa o gráfico aqui, ó, você vê que ele toca primeiro na solução, certo? Então eu vou ter uma temperatura aqui. Depois toca aqui no solvente puro. Você pode ver que a temperatura de congelamento, esse é o gráfico de congelamento, tá? Você pode ver que o gráficozinho está invertido, a parábolazinha aí, né? Eu botei viradinho para cá, a barriguinha, né? Beleza?
O que é que acontece aí? Você está vendo que a temperatura do solvente puro ele é menor. Ou seja, qual é a temperatura de congelamento da água? Vamos lembrar? A temperatura de congelamento da água, Sandrão, é 0 °C. Então quer dizer que aqui é 0 °C. A da água com, com açúcar vai ser menor que 0 °C. Vai ser uma temperatura X, não sei quanto é. Certo? Então isso aqui é falso, porque ele diz que a da sacarose vai ser maior que o da água pura. Não vai ser não, vai ser menor. Certo? Bacana, galera. A gente pode até aqui fazer para você agora. Vamos responder a questão, né? Qual é a questão? O primeiro é verdadeiro. O que é que ele quer? Ele quer as corretas. Aqui, ó. Ele quer a correta. Quem são as corretas? A correta é a 1, a 3 e a 5. Foi? 1, desculpa, não. 1, 4, 5. 1, 4, 5. Letra D. 1, 4, 5. 1, 4, 5. Eu vou só fazer uma observação para você aqui. Vamos juntar os três gráficos, né? O diagrama de fase, né? Então eu tenho aqui, ó, vamos pegar aqui um gráfico para mostrar para você. Pressão de vapor em função da temperatura. Então o gráfico ele é assim. Então, para aqui eu tenho a temperatura de ebulição, para cá eu tenho a temperatura de congelamento. Então, o gráfico azul é o do solvente puro. Deixa eu escrever até melhorzinho aqui. Então, o gráfico azul é o do solvente puro, ou seja, só água. O verdinho que eu estou fazendo é o da solução. Em diagrama de fases, você vai ver que esse pontozinho aqui no meio, esse pontozinho aqui, que eu acabei fazendo de verde, mas eu vou fazer aqui de vinho, esse é o ponto triplo. Neste ponto, a água se encontra no estado sólido e líquido ao mesmo tempo em condições especiais. Mas olha só, voltamos para cá. Aí, vamos supor que eu tenho uma pressão aqui, certo? Para essa mesma pressão de vapor, você vai ter a seguinte situação. Eu vou ter aqui a temperatura de congelamento da solução e aqui a temperatura de congelamento do solvente puro. Aqui eu vou ter a temperatura de congelamento do solvente puro. E aqui eu vou ter a temperatura de congelamento, não, desculpa, a temperatura de ebulição. Então aqui é congelamento. Aqui é ebulição, certo? Observe que a temperatura de congelamento do solvente puro, como por exemplo a água, é 0 °C. Isso se essa pressão aqui, ó, galera. Deixa eu até... Isso se essa pressão for de 1 atm, tá? Vamos supor que essa temperatura de congelamento seja de 1 atm, certo? Então, para uma pressão de 1 atm, tudo que eu colocar na água vai diminuir. Então, se eu botar um sal, não sei quanto vai ser, mas pode ser -1, -0,5, -2, -5 °C, certo? A temperatura de congelamento vai diminuir. Já a temperatura de ebulição, ela vai aumentar. Então, se a água, a pressão de 1 atm, ela ferve, ela entra em ebulição a 100 °C, se eu botar água e sal ou água e açúcar, vai ser maior que 100. Pode ser 101, 102, 103,45. Vai ser maior. Do mesmo jeito que para uma mesma pressão, por exemplo, vou fazer aqui, para uma mesma temperatura, a gente vai ver, ó, que a pressão de vapor diminui, ó, certo? Então aqui, ó, tem a pressão
de vapor do solvente e a pressão da solução. Você pode ver que ele diminui. Então, eu tenho aqui as propriedades. E essa não. Por exemplo, a tonoscopia, ela estuda o abaixamento, que é um ΔP, ela estuda o abaixamento da pressão de vapor quando a um solvente puro eu coloco um soluto não volátil. A ebulioscopia estuda o aumento na temperatura de ebulição de uma solução quando a ele é colocado um soluto não volátil. E a crioscopia estuda o abaixamento, ΔTC, de a temperatura de ele estuda o abaixamento da temperatura de congelamento de um solvente puro quando a ele é colocado um soluto não volátil. Então está aí um gráfico bacana para você entender a diferença de tonoscopia, ebulioscopia e crioscopia. Bacana?